tarde a todos. Meu nome é Cindianara Mariano. Eu vou estar apresentando então uma dissertação que está em andamento, que tem como título A Autocompreensão de Jovens Adultos de Nova Veneza sobre Trabalho, Escola e Mercado de Trabalho, que tem então como coautor e orientador o professor doutor Luciano Dalducci da Rocha. Como problema de pesquisa, a gente aborda como as intersecções entre trabalho e educação têm impactado a autocompreensão de jovens adultos de Nova Veneza, Brasil, egressos da escola pública sobre suas trajetórias na vida laboral e cidadã, na escola e no mercado de trabalho. Como objetivo geral, então, da pesquisa, a gente tem a analisar como essas intersecções entre trabalho e educação têm impactado na autocompreensão de jovens adultos de Nova Veneza sobre suas trajetórias na escola, no mercado de trabalho e na vida laboral e cidadã. Bom, a gente tem como objetivos específicos em que a gente vai aprofundar um pouquinho neste trabalho, o primeiro capítulo, que faz um debate sobre as intersecções entre trabalho no capitalismo, educação e sociedade numa conjuntura global de crise geral e crise das democracias. Bom, como segundo objetivo específico, a gente tem investigar as trajetórias dessas pessoas na escola, na sociedade e no mercado de trabalho desses jovens adultos da cidade de Nova Veneza do país Brasil. Bom, o terceiro, então, objetivo específico é analisar a autocompreensão de jovens adultos frente à conjuntura global, atual relacionada ao trabalho, sociedade e mercado de trabalho e educação. Como movimentos metodológicos, então, o primeiro passo, ele se iniciou com uma pesquisa bibliográfica, de cunho teórico-conceitual sobre o tema, de acordo com a essência do que a gente pretende, debater neste trabalho, que foram, autores como Gessé de Souza, Gentili, Quenzer, Fraser e entre outros, que foram extremamente importantes. Então, nesse primeiro capítulo, a gente debate sobre o trabalho, e o trabalho no capitalismo, que é o que a gente trouxe para aprofundar um pouquinho neste evento. Então, para falar um pouco sobre o trabalho, a gente compreende que o trabalho é a forma de subsistência humana, que acontece através do trabalho do ser humano. Então, o trabalho ele surge pela necessidade de luta da existência humana mediada pelos instrumentos advindos da natureza. Então, citando o autor, Leontiev, então, para o Leontiev, o trabalho é o processo que liga o homem à natureza. Então, o processo de ação do homem sobre a natureza. Então, é desse trabalho que nós, seres humanos, a gente utiliza deles, seja na nossa alimentação, seja no nosso vestimento, seja no nosso descanso, no nosso sono, na nossa moradia. Então, é a nossa subsistência, o trabalho que a gente faz para subsistir. Então, essa relação de trabalho, do ser humano e da natureza, ele só acontece, em colaboração com outros seres humanos. Então, na forma de troca de atividades, comuns, coletivas. Então, para a gente produzir, a gente entra em ligações, em relações determinadas uns com os outros, e não é senão nos limites dessas relações e dessas ligações sociais que se estabelece a ação sobre a natureza, certo? Que é a produção. Então, é só nessa relação coletiva que vai existir, de fato, o trabalho. Agora, puxando um pouco esse trabalho
para a situação atual, né, para o trabalho no capitalismo, a gente compreende que atualmente o trabalho é executado, né, e controlado no âmbito do capitalismo, né, que a gente chama de proprietários. Então, nesse processo histórico do capitalismo, a classe capitalista ela tem imposto combinadas formas históricas do trabalho. Então, no início desse século, no início do século XXI, ele é caracterizado, ele é característico, né, por uma conjuntura na qual a classe trabalhadora brasileira tem enfrentado um avanço de projetos neoliberais, por exemplo, que tira direitos conquistados historicamente pela classe dos trabalhadores. Então, esses movimentos têm retratado, né, e têm dado essa retração também dos direitos conquistados no avanço dos trabalhos. Então, os trabalhos ditos flexíveis, né, que vem então com esse discurso de que é flexível, ele tem sido tendências, né, do neoliberalismo global, né, no primeiro quarto deste século. Bom, então aprofundado um pouco desse primeiro capítulo, muito resumidamente, né, sobre a questão do trabalho, a gente segue nos movimentos metodológicos, que no segundo passo, então, posterior a esse debate sobre trabalho e trabalho no capitalismo, o segundo passo é a realização de uma pesquisa de campo, que consistiu na entrega de questionários, né, a ser respondido pelas pessoas, separados por categorias sobre dados gerais para identificação desses participantes, escolarização dos participantes, moradia no tempo da escola e moradia atual. Para a gente estar tabulando então esses resultados, a organização desses dados, né, desse primeiro questionário, ele foi no formato de gráficos, certo? Então, no terceiro passo, ele consiste, então, após o questionário, ele consiste em entrevistas presenciais com um roteiro semi-estruturado e individual, né, de acordo com o que cada participante trouxe no questionário. Então, através dessa entrevista, né, desse roteiro semi-estruturado, as entrevistas serão gravadas, né, e posteriormente esses dados eles serão transcritos para posterior análise, certo? Então, o roteiro de entrevistas, né, ele foi dividido em 3 grandes grupos de questões, né, relacionados ao indivíduo na sociedade, à educação e ao mercado de trabalho, e montado de acordo com os questionários trazidos pelas pessoas. Bom, então, o conteúdo das falas, né, que os participantes vão trazer vai ser debatido à luz das categorias teóricas que foi analisados, né, e já debatidos no primeiro capítulo. Então, para a finalização dessa escrita, né, a gente vai buscar por outros autores, né, e falando um pouquinho agora sobre os resultados na pesquisa de campo, que foi o questionário. Com relação ao questionário, né, a gente tem no primeiro grupo de questões, que foi referente à identificação dos participantes, em que a gente pôde observar que temos um grupo com diversidades, com representatividades diversificadas. Com relação ao grupo de questões voltadas à escolarização, temos diferentes questões, né, entre os participantes, como participantes que pararam de estudar, né, porém a maioria continuou seus estudos e pretende continuar os estudos e apesar de ter essa dificuldade de continuar, apresentarem algumas dificuldades. Apresentou-se também no grupo de moradia no tempo da escola um grupo maior de famílias exercendo uma mão de obra barata, certo? E no grupo sobre moradia atual, temos também, mostra famílias que também não se relacionam-se bem ou relacionam-se bem apesar de questões desagradáveis na família.
E no grupo sobre trabalho, temos um grupo de pessoas que na maioria já sofreram algum tipo de preconceito e passaram por diversos espaços de trabalho, apesar de serem não muito velhos e ainda muito novos. Então, tudo que eles tragam para a gente, tanto na entrevista quanto no questionário, vai ser debatido e analisado. Tanto a questão de estrutura familiar, nesse percurso, nessa trajetória, quanto as de trabalho, que é o que é relevante para a gente estar discutindo nessa pesquisa. Certo? Eu agradeço, muito obrigada e estou disponível, né, para tirar dúvidas, para estar sanando dúvidas. Obrigada.